Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês. Aí tarde para quem está nos assistindo na TV Urbana, canal 55 UHF e 11 da NET. Mas quem está nos assistindo no YouTube, quem está nos assistindo aí via Face, pode ser qualquer horário do dia ou da noite, porque estamos sempre conectados com vocês. Hoje a gente vem trazendo aí matérias específicas para essa semana, onde se comemora a Páscoa e onde se celebra, né, a paixão de Cristo. Eu acho que é importante essas diferenças até de palavras. Eu ia dizer uma palavra que é difícil, mas não precisa, né? Assim, porque muita gente confunde também, e é o que acaba dando problema na religião, dos leigos, né? Sobre sacralização e sacrifício, certo? Então vamos separar, né? Ninguém vai celebrar a morte de Cristo. As pessoas, né? Elas fazem essas homenagens e celebram a ressurreição. Tô certa, né, Aninha? É uma celebração. Agora, se for para ser festa, não seria uma festa pela dor, né, do nosso Salvador, do Pai do cristianismo, do enviado de Deus. Ninguém vai achar bonito alguém sendo crucificado e sendo torturado. Isso é óbvio que ninguém vai achar bonito. Então, assim, outras religiões se criticam, né? Ah, se o africanismo fosse tão bom, por que a África ainda tem locais que existem crimes hediondos, né, contra a humanidade? Da mesma forma que já existiram em outras regiões. A Líbia e a Síria também têm esse histórico até hoje, tanto que o assunto grande, até no Brasil, é de como receber refugiados, né? Quer dizer, e o que foi a história de Cristo, Salvador dos hebreus? Não eram refugiados? Não estavam indo para outras terras? Então, parece que às vezes a história se repete, mas as concordâncias, né, das palavras são importantes para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Então, vamos celebrar a Páscoa, que é a ressurreição, mas vamos também procurar entender o que é a paixão de Cristo, a paixão pelo ser humano. Hoje não sou católica, mas pesquisei várias religiões. E dentro delas, fiz primeira comunhão, casamentos, né? Todas, a Eucaristia, primeira comunhão, crisma, fiz tudo, aprendi bastante, né? Estudei em colégio de padre, mas vou dizer para vocês que essas datas são importantes historicamente e espiritualmente, porque muitos africanistas respeitam esse período de retiro espiritual, de jejum, né, em celebração da Páscoa, mas também em respeito às outras religiões. A Umbanda, então, nem se fala, né? Até a Quaresma, normalmente, a Umbanda fica recolhida. Após o sábado de Aleluia, se iniciam as sessões de Umbanda. Por quê? Porque a Umbanda é uma cultura brasileira. Ela nasceu com o índio, o negro e a cultura cristã. Então, essa diferença de religiões a gente traz aqui no programa, porque é muito importante que as pessoas entendam para fazer suas escolhas, para entender a sua identificação. E quando nós falamos de uma religião que agrega a todos, nós temos aí a presença do nosso Papa Francisco, que eu já disse que eu sou fãzona dele, né? Então, pode depois ver esses comentários lá no nosso Facebook, curtir a página Vivi na TV, que a gente vai trazer matérias de diferentes aspectos para vocês essa semana, falando sobre as religiões. Eu sou fãzona do Papa Francisco, por quê? Porque ele vem com essa ideologia da igreja povo, de agregar as pessoas, aquele aconchego que todo mundo quer, aquele colo, né, de pai, de mãe, de Maria, né? Ontem, porque a gente grava o programa, né? Foi dia de São José, né, Aninha? São José. Então, assim, meu primeiro emprego foi na escola do Murialdo, né, São José de Murialdo. Eu acho muito legal, ali perto da igreja São José, trabalhava lá em cima do morro, no Morro da Cruz, acompanhava as festividades, a colheita da Marcela, né? E eu acho que isso é o povo brasileiro. Agora, o cristianismo traz essa história. A Umbanda traz essa conjunção brasileira. Kardecismo, que teve como sua principal origem, a França, mas que veio para o Brasil, graças a Deus, com a ideia de reencarnação na qual eu acredito.
fui 11 anos kardecista. A cristã e a africana, mas a africana ligado aos seus deuses, aos seus orixás, do negro já num período de libertação. Há críticas que a Lei Áurea não foi, até hoje no Brasil não é respeitada, né? Em alguns aspectos até concordo. Mas eu pergunto para vocês, será que essa comunhão é errada? Acredito que não, porque a Umbanda prega amor, luz e caridade. Esse abraço, esse aconchego que esta religião, que é a Umbanda, traz para a gente que a gente busca tanto. E além disso, nós temos o africanismo, no qual esse eu pertenço, vulgo batuque, porque batuque é um som, né? Macumba é um instrumento, mas nós trazemos essa magia que vem de África. A influência recebida no Brasil, claro que o negro teve que se adaptar a sua religião aquele movimento de resistência que ele teve que fazer aqui, trazendo o Yorubá, que é o dialeto, né, cantado nas festas de batuque, e popularizando as palavras para que as pessoas pudessem entender um pouco mais e se aproximar daqueles deuses, podendo manter a resistência. Nós sabemos que é uma história que precisa ser resgatada e o programa tem essa ideia também cultural, social, humanitária, mas também religiosa. Então, quando nós trazemos aqui, por exemplo, até vamos pedir para colocar o GC do Jorge Caô, as imagens, que é um resgate da cultura africana, as imagens em vulto, né? Que nós temos ainda as iabás, nós não estamos ferindo a religião, nós estamos resgatando a ideia da natureza, a ideia que nós temos do culto africanista. Só que se a gente olhar esse tipo de imagem, seriam representações em madeira de pessoas. Aí está o telefone do Jorge Caô, quem quiser adquirir peças ou pedir a encomenda para ele. Pessoal, é o 98726407, tá? Esse é o telefone de direto do Jorge Caô, ou encontra ele no Facebook, ele é nosso amigo. É resgatar a essência da natureza, a personificação do orixá. Porque orixá é natureza, orixá é energia. E ele se manifesta. No entanto, ele se manifesta para poder trazer essa resposta ao ser humano. No sábado de Aleluia, normalmente a maioria das casas africanistas estão em rituais de romper Aleluia, que é um culto cristão. Mas dentro do africanismo, nós trazemos aos orixás novamente aos trabalhos, a energia dispensada para estar mais próximo e auxiliar o ser humano. Como fazer isso? Trazendo, muitas vezes, dentro dos atabaques, o som do tambor, trazendo essa energia às pessoas que participam dos rituais. Mas como é semana de Páscoa, é claro que nós não vamos perder a oportunidade de termos essa informação da Igreja Católica. Você pode acompanhar essa informação nos assistindo também no YouTube. Vamos colocar o YouTube, o pessoal. Vai lá, assina a página. Nós teremos a matéria bruta, quer dizer, aquele tempo separado, e o do programa, né? Que aí veio o programa todo. E você pode assistir quantas vezes quiser. Tem dúvida? Quer saber sobre os símbolos pascais dentro da Igreja Católica? Nós vamos buscar essa informação para você, para que a gente possa sempre ter a cultura e saber falar. Né? Nossa religião, que também é africanista, também tem essa ideia do acolhimento, que acho que seria esse o termo, né? Do acolhimento, ela respeita pessoas que vêm de outras religiões e que também querem continuar fazendo, muitas vezes, o sacramento cristão, que não conflitua com o africanismo. Quer ver? Olha só a matéria que a Aninha foi buscar pra gente. Boa tarde, estamos hoje aqui com o Padre José. Vamos falar um pouco sobre a Páscoa, o significado, a Semana Santa. Boa tarde, Padre. Boa tarde, é um prazer reencontrar vocês novamente. Então, o que é a Semana Santa? Semana Santa tem esse nome assim todo especial, que lembra a última semana de Cristo aqui na Terra. Foi naquela semana que começa com o Domingo de Ramos, quando teve aquela grande manifestação, o povo aplaudindo Jesus, acolhendo, saudando por tudo aquilo que tinha feito de bem. E depois vai na Quinta-feira Santa, quando lembra a instituição da Eucaristia, da comunhão, da missa, do padre também. E depois, na Sexta-feira Santa, lembrando todo aquele processo contra Jesus, desde quando ele foi preso no Horto das Oliveiras, foi depois encaminhado para diversos lugares, condenado
Ele pegou a cruz dele, foi até o Monte Calvário. Na sexta-feira, às 15 horas, a gente lembra a morte de Jesus pregado na cruz. E ela termina domingo, geralmente a celebração é feita sábado à noite, com a ressurreição de Cristo. É uma semana para nós como padres, bem movimentada, bem cheia, também a nível de comunidade. O povo sente muito esse tempo assim de manifestação de presença de Jesus em nossa vida, alguém que veio para dar a vida para poder resgatar a humanidade. E a Páscoa? A Páscoa, então, é essa ressurreição, é a passagem da morte para a vida. E a Páscoa, ela já tem uma tradição mais antiga na própria Bíblia, na história do povo hebreu. A primeira Páscoa lembrava, a palavra Páscoa quer dizer passagem. Então lembrava quando o povo hebreu era escravo no Egito e por meio de Moisés foi libertado do Egito, e essa Páscoa seria a passagem quando o povo hebreu entra no Mar Vermelho. Quando entrou no Mar Vermelho, já saía da terra do Egito e entrava a caminho da terra prometida. Então, eles passaram o pé enxuto e depois, quando os soldados do faraó foram atrás para poder trazer de volta o povo para ser escravo de novo, Deus mandou, o mar se fechou e todos os soldados morreram lá. Soldados também, os cavalos, eles iam com aquelas montarias deles lá. E o costume de colher a Marcela? Olha, a falar a verdade, o pessoal em diversos lugares, eles criam assim, como é que se fala? São tipo de comportamentos ou de costumes que vêm de lugares, por exemplo, de ambientes onde existe mais coisas ligadas à natureza, um ambiente mais agrícola, por exemplo, mas em si, a Marcela não teria nada a ver diretamente com a questão da Páscoa. São só símbolos, são sinais, são costumes que o povo foi colocando, tendo uma certa ligação, mas religiosamente falando não teria assim, significado nenhum em relação à Semana Santa nem à ressurreição. E comer peixe? Comer peixe é uma outra coisa diferente. A igreja, você sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem 5 mandamentos. E um dos mandamentos fala que para não comer carne na sexta-feira santa e nem na quarta-feira de cinzas. São mandamentos porque a igreja faz para fazer um pouquinho de penitência, e também carne é uma coisa mais sofisticada. A pessoa ficando ao menos um dia sem comer carne, a ideia, você sente aquilo que as pessoas mais pobres vivem na vida. E a igreja, ela nesse dia, na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas, ela apresenta como alternativa, geralmente, ovos, peixes, não comer carne nem de frango, nem de porco, nem de gado. E os ovos de Páscoa? Os ovos de Páscoa também, como se fala, tem o costume de presentear. Costume de presentear, e também o ovo. Ele apresenta o ovo sempre, quando você fala em ovo, é aquela ideia, no ovo tem um pintinho lá dentro. Né? Sobretudo antigamente, quando a gente sabia, não tem como aquelas criações enormes agora de galinheiros, a galinha quando botava ovo sempre era aquela criação familiar, tinha lá, e quando depois do ovo colocava para chocar e aparecia o pintinho. Então, a mesma coisa, essa ideia do ovo é a ideia da vida nova que nasce em Cristo, por causa disso. O ovo como símbolo, como sinal de vida. E o coelhinho da Páscoa, onde se encaixa nisso tudo? Sim, mas o coelhinho também, ele é considerado porque ele é, como se fala, é um animal de muita vida e muita reprodução. Você pode ver que os coelhinhos, as coelhinhas são os bichos que talvez reproduzem mais rapidamente. Dá sempre aquela ideia de vitalidade, de vida nova. Então, por causa disso que também o ovinho é colocado o coelhinho é colocado como essa vida nova, tudo sempre Páscoa como vida nova. E uma mensagem de Páscoa, de reflexão, para todos os telespectadores? Eu acho que é muito importante a gente estar nesse tempo agora, como é que se fala, bastante complicado a nível de Brasil, a nível de mundo todo, mesmo independente da parte política, até na parte de convivência nossa, muita violência, muita briga, muita morte. E a gente sempre lembra que a Páscoa significa essa presença de Jesus que vem para dizer, olha, o bem sempre vence. Jesus foi condenado injustamente, morreu, mas ele ressuscitou. E para a gente sempre aquela expectativa de esperança. A gente não pode desacreditar que o mundo sempre pode melhorar. Claro que depende de cada um de nós. Eu também posso fazer alguma coisa para tentar transformar a sociedade no contexto onde nós vivemos.
Obrigada, Padre José, aí, né, que trouxe essas informações que são importantes em todos os meios de comunicação para esse resgate cultural, religioso e espiritual. E como ficam os Exus nesse período? Como ficam as energias, né? Quando Cristo é recolhido, né, e o povo cristão está nesse sofrimento, vários outros profetas surgiram. Basta você entrar aí nos documentários que tem na televisão, principalmente documentários sérios, né, como tem no History. Você pode até ver, eu vou colocar lá no nosso YouTube algumas matérias sobre a Paixão de Cristo, discussão sobre Judas. Na verdade, há hoje uma discussão se Judas realmente foi traidor ou foi seguidor de uma ideologia na qual conflituou com a ideologia que Cristo estava, né, agindo. Recebeu, sim, para denunciar quem era Jesus Cristo, mas ele devolveu as moedas. Vocês sabiam? Que ele devolveu as moedas aos judeus? Pois é, essas pesquisas são importantes até para nós sabermos a história, porque está catalogado, está escrito, a Bíblia é um código escrito, então tem ali a história, né? E essa história precisa ser respeitada. Como toda história não pode ser escondida, né, e nem esquecida, senão o Holocausto voltaria. Então, temos que respeitar a todas as religiões nos seus diferentes segmentos. E os Exus, o povo de rua, que até vou fazer hoje o agradecimento aos amigos que estiveram na nossa festa, eles vêm também neste período fazendo essa limpeza espiritual, o entendimento do sofrimento e o entendimento da energia das pessoas em relação à dor e ao retiro. Nosso grande líder, vamos trazer assim, o grande líder, o grande Messias, esse ser iluminado, né? Trazendo já em relação ao kardecismo, esse grande mensageiro de Deus, esse grande mentor que foi Jesus Cristo, estava em sofrimento. Até ele questionou, né? Por quê, né, meu pai? E muitas vezes você se pergunta em casa também. Não que você seja Jesus Cristo, quem dera para ter essa iluminação toda. Mas eu pergunto para vocês, por que muitas vezes a gente está naquela angústia e pergunta, por que, meu pai? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por aquela dor? Por que isso vem no meu caminho? Eu me questiono todos os dias. O porquê do entendimento das pessoas de uma maneira diferente do que eu entendo. Por que muitas vezes a gente tem que passar em apertos tão difíceis, mesmo lutando? E onde encontrar forças para começar um novo dia, sempre com o pé direito? E às vezes tu põe o pé direito, vai lá, alguém te chuta a canela, né? Pisa no teu pé, que o pé já fica doendo de manhã cedo, assim, né? Mas será que é o momento de desistir? Por que muitas vezes nós questionamos situações tão difíceis, né? E é isso que a Casa de Yansan e Oxalá traz para você, no sentido de resposta, no sentido de orientação, no sentido de força, no sentido de comunicação. Os Exus nesse período, voltando nesse assunto, e logo eu tenho agradecimentos do evento que ocorreu aqui na Casa de Yansan e Oxalá, dos amigos, né? Hoje eu faço os agradecimentos, mas depois o Pai Mário vai colocar imagens aí durante a semana, já estão sendo editadas. Por que os Exus funcionam nessa época? Como é que eles funcionam? Aproximando dessa energia do ser humano, trazendo da energia do ser humano, tentando aliviar as dores, tentando resolver os problemas, usando da sua magia para trazer essa energia que a gente tanto precisa do dia a dia. Porque o compromisso do orixá, ele é com a nossa espiritualidade maior. Ele é com essa força maior que nos guia e que nos dá o sopro da vida. Agora, os Exus é que nos entendem muitas vezes em relação a dinheiro, porque o orixá não conhecia a moeda, ele antecede o sistema de trocas, né? O Exu entende sexualidade, porque até se diz que os anjos, né, não têm sexualidade, não é que não tenham sexo, mas não têm sexualidade. E também a parte que se fala das tristezas. E o Brasil está passando aí por grandes tristezas relacionadas à corrupção, a dinheiro, à mentira.
Será que isso os Exus trabalham? Trabalham e trabalham muito. Então, quando os orixás se recolhem, porque a espiritualidade está passando por uma transição, que é nesse período de Páscoa, e a Umbanda também, os Exus tomam a frente no sentido de proteger o ser humano. A espiritualidade tem essa visão, não do dia de hoje, mas da eternidade. E é a resposta, né, ligada à ressurreição e a resposta ligada à reencarnação. Então, quando nós falamos desse período, nós estamos falando dessa energia que vem de resgate, de proteção do ser humano. Por isso, muitas vezes, eu vou trazer esse assunto, porque eu vi esse comentário aí pelo Face, estou sempre conectada com vocês. E busco não só estar conectada, quanto busco saber mais a cada dia. E eu acho que isso faz parte da evolução do ser humano. Quando nós falamos que nesse período muita gente faz festa de Exu, trabalha com Exu, não é só para maldade. Também é para proteção e para resgate, para a força e a energia espiritual do ser humano. E quando nós falamos que fazemos os eventos de Exu, as homenagens a Exu, essas homenagens, essas celebrações, não é festa como muita gente entende. É, na verdade, uma data que representa todo um trabalho diário. Não é diário de 8 horas, é diário mesmo, 24 horas, que o Exu está agindo na sua vida. E quando nós queremos trazer essa resposta, nós trazemos as festividades. Sexta-feira foi comemorado o assentamento de Exu Rei das 7 Encruzilhadas, que logo eu teria as fotos, amanhã nós teremos imagens. Mas nós também temos aí Mãe Solange, que fez sua festividade, né, para Padilha no sábado. Agradeço, está lá o agradecimento no nosso Face. Tivemos o João, aí vai dizer João Caveira. Ai, Caveira é uma palavra feia. Não é feio, não. Na verdade, é um nome utilizado para identificar essa entidade de luz, que é do Luciano de Oxalá, que fez no domingo, né, as suas homenagens, as suas celebrações. Não pude estar presente, né, porque já tinha gravado o programa aqui segunda de manhã cedo, mas deixo o meu abraço. Entre tantos outros que estavam de festividade, né, Rosa de Xangô, Rudinei, né, da Padilha, todos esses que a gente sabe, muitas vezes não pode estar presente, mas o coração aí, o carinho, fica para vocês. Por quê? Porque são pessoas que fazem a história da religião e a proteção do ser humano. Eu consigo ter essa voz ativa aqui, porque tem esse espaço da TV Urbana, do Face, lá Vivi na TV, que o pessoal pode participar do programa através do Face. Tenho o YouTube, né? Vai lá, assina o YouTube, Vivi na TV, e aí você também tem essa oportunidade. Então, eu tenho esse comprometimento de usar a minha voz para isso. Não pensa que é fácil, tá, gente? Ó, é suada a coisa aqui. Mas a gente traz essa resposta porque é minha missão. Provavelmente seja a minha missão, né? Talvez para uns termine mais cedo ou mais tarde, mas a minha missão é estar aqui comunicando com vocês. Não adianta. Eu aceito isso. A nossa diferença, muitas vezes, não é só a comunicação, mas é que nós também podemos auxiliar as pessoas, isso em relação a alguns outros, não esses nomes que eu citei, tá? Fazendo atendimento ao jogo de cartas e ao jogo de búzios. E aí tem um telefone aí embaixo, que é o 3084-3434. Este telefone é para que você agende a sua consulta pessoalmente ou teleconsulta. Aí o pessoal, mas como é que acerta o valor do axé da consulta, né? O valor do axé da consulta você pode acertar em dinheiro, claro, né? E nos cartões de crédito, inclusive para quem faz a teleconsulta. Tá chovendo, tá, né, um período que está difícil se deslocar na rua, não tem problema. Faz uma teleconsulta. O telefone é o mesmo, 51 para quem tem fora da capital, 3084-3434, e provavelmente a gente consegue para o mesmo dia. Tá bem? Fisicamente, a gente até consegue 24 horas antes, porque a gente tem que montar aqui nossa equipe de trabalho, que está de prontidão sempre, né? A gente tem aqui nossa comunicação depois do WhatsApp lá, ficou mais fácil. WhatsApp, já sei. Pode participar com a gente. E eu tenho uma pergunta de uma amiga. Coloca aí pra gente, que mandou pelo WhatsApp ou pelo Face essa, sabe me dizer? Coloca a pergunta que eu já respondo para as pessoas pelo WhatsApp. Então vamos lá. Vamos ver a pergunta da nossa amiga. Oi, tudo bem? Estou pedindo ajuda pela minha amiga que gostaria de saber se fizeram alguma coisa para o amor para ela. Ela se chama Alessandra, do dia 12 de agosto de 75. Ela escreveu de tarde, lá às 16h54. Vamos perguntar na carta?
Porque como eu expliquei, por isso que acho que é importante a gente assistir o programa e voltar, assistir de novo, coisa e tal, porque aí a gente tem essas informações. Lembra que eu falei que o povo de Exu trabalha muito nesse período? Por isso que nós vamos, até quinta-feira, nós estamos atendendo normalmente na casa de Ansan e Oxalá. Põe o telefone de novo aí, André, 3084-3434, para poder auxiliar vocês. Então, você tem que agendar a sua consulta e resolver. Por quê? Porque ali é uma amiga que está muito preocupada, porque está vendo a outra sofrer. Isso já é sinal de mediunidade e de espiritualidade, não é só de humanidade, tá? Eu acho que é muito legal a gente ter essa diferença na vida da gente, certo? E é sinal que essa amiga que escreveu tem uma mediunidade aflorada, porque ela sente a dor da outra que está em sofrimento. Então vamos ver aqui, será que foi feito alguma coisa para o amor? O jogo de cartas, ele vem pela Umbanda e vem pelo povo de Exu. Eu recebi meu jogo de cartas, meu axé, meu aprontamento, que hoje tem gente que joga de qualquer jeito, mas não é assim, por Rob de Oxum, que hoje mora em Montenegro, tá? Ele morava lá na Tuca. Né? Aliás, não me lembro agora o nome da rua, mas é lá no morro, não me lembro o nome da rua. Mas, querido, beijo no coração se estiver me assistindo. Charqueadas, desculpa, né, Montenegro? Se estiver me assistindo, senão ele vai assistir pelo YouTube. Eu recebi esse aprontamento, assim como meus axés de Exu, as facas para poder trabalhar com os Exus. E eu vejo aqui para essa amiga o povo de rua respondendo. Você que aí tem um entendimento pequeno, porque a carta tem essa facilidade, ela é mais fofoqueira e ela traz esse povo de rua para trabalhar também. Mas o povo de rua responde para onde ele foi feito, certo? Então, aos orixás, aos caciques de Umbanda, às entidades de Umbanda. Então, se vê orixá jogando carta? Não é isso. Mas a carta traz referência da proteção do orixá. O orixá que responde. A chave, eu não vou ensinar você a jogar carta, mas eu vou tentar ajudar você que consulta também em outros lugares. Na casa de Ansan e Oxalá, quando eu atendo, eu já explico tudo, tá? Por isso que a consulta é de 40 a 50 minutos cada consulta. Olha só, a chave representa o quê? O que a chave faz, gente, em casa aí, você que está em casa? Não é tão difícil, né? Ela abre ou fecha. Não existe uma chave para nada. Ela vai abrir uma porta, ela vai orientar uma passagem, vai abrir uma passagem. O rato tem duas visões do rato. Pois é, né? A grande peste negra da Europa foi porque mataram todos os gatos, né? Que tinha um rei que não gostava de gato, matou os gatos. E aí os ratos, o de pele cinzenta, o de pelo cinzento, se proliferou, aconteceu a peste negra. Então o rato tem dois significados, que é o roubo da energia, a peste, mas também aquilo que está escondido, o controle daquilo, das pragas, das maldições, né? Trazendo isso para o plano espiritual. Então, tem a ver com doença, tem a ver com passagem. E o Sol, que é a melhor carta em todos os tarôs, em todos os baralhos que existe, que é a iluminação espiritual. Bom, olhei daqui para cá, né? Daqui para cá. Mas o jogo dela começou daqui para cá. E qual era a pergunta dela? Tem como botar ali de novo? A pergunta-chave dela ali. Gostaria de saber se fizer alguma coisa para o amor para ela, tá? Olha só, vamos responder agora aqui na carta? Taxativo? O Sol, se é a carta do sim, está respondida a pergunta, foi feito. O rato, a perda de energia, a peste, né? E também aquilo que não é visto. E a chave marcando a abertura de portais. Respondido? Vamos traduzir isso numa palavra mais simples, numa linguagem mais simples? Por isso que existe o axé da consulta. O pessoal pergunta, por que tem que pagar axé para o pai de santo ou para a mãe de santo? Porque o conhecimento que a gente tem não é de um dia, não é de uma hora, não é de uma noite, né? É toda uma história que a gente ainda tem que traduzir para o seu entendimento. E eu faço isso com muita tranquilidade quando eu atendo aqui na casa de Ansan e Oxalá. Sim, amiga, foi feito uma macumba para uma perda de um amor, para uma perda de energia. E foi aberto um portal, mas um portal de perda. É como se a porta tivesse aberta e tudo passa por lá, menos o amor verdadeiro. Tem como resolver? Que povo vai ajudar ela a resolver?
Os castelos. Vou trazer essa resposta do castelo para você entender como é importante um pai de santo, uma mãe de santo orientar você e não você tentar ficar jogando em casa que não vai funcionar, tá? O autolimpante, o que joga para si mesmo, não funciona muito. Os castelos, vamos trazer um pouco para a história, já que nós falamos de história, estamos aí na Semana da Páscoa. Os castelos são fortificações que na Idade Média, as aldeias existiam os camponeses, e existia os castelos, as muralhas das pessoas protegidas por um rei, né? Ou por uma aristocracia. Então, dentro dos castelos, havia o comércio, existia o fora, mas existiam os protegidos, que faziam parte daquele castelo, que se protegia contra os inimigos. Tá? Ok? Vai assistir qualquer filme de idade medieval que você vai ver os castelos, as fortificações. Inclusive, a primeira igreja, que foi a igreja de São Jorge, isso historicamente tratando, existe uma fortificação em volta, que são os castelos. A pergunta que eu fiz para ela, que povo vai proteger essa nossa amiga contra o feitiço? Eu pedi proteção, não pedi. O que apareceu? O castelo. O castelo, que é essa proteção espiritual, é o rei, a rainha, a família que ela precisa. A família religiosa que ela precisa. É diferente da carta da casa. Eu vou explicando durante a semana sobre nos programas. O castelo diz que ela precisa de uma proteção maior. E uma grande guerreira, uma grande rainha, que vai à luta, é Yansan. Que nós temos aqui, vou puxar para cá, que os meninos ainda estão com as câmeras para cá, a representação de Yansan, aqui com este artista, né? Que é Kamacy Guimarães, está aí, em Yansan, que é a nossa guerreira, a dona dos castelos. Além dessa representação do Kamacy Guimarães, que é importante, né, trazer a referência, nós temos no vulto de Jorge Caô Mamá, eu vou devagarinho para te poder mostrar em Yansan aqui, tá? Que aí é no vulto em madeira. Mas se você observar, a maioria das cores e dos armamentos, das ferramentas, estão na mesma linhagem, né? O mesmo significado, que é a proteção e a luta. Trouxe para vocês duas referências, que vai responder a pergunta dessa amiga. Claro que no jogo eu não vou trazer toda essa explicação para ela, eu vou tentar ser objetiva, para ela poder entender. Ou para quem vier consultar conosco aqui na casa de Yansan, Oxalá entender. Que, neste momento, Yansan assume esse portal, protege você e mais, resolve esse portal de maneira que possa tirar o que entrou de negativo, lá a peste, a praga, a feitiçaria, e traga para você a força e a energia que você busca, que é o amor verdadeiro. Nossa, Viviane, tudo isso em 10 minutos, imagina uma consulta completa. Só que, para isso, você vai ligar e vai agendar a consulta até quinta-feira dessa semana. Estamos atendendo normalmente, certo? É Páscoa, mas até quinta nós temos que trabalhar. É que Yansan pediu, é que Oxalá pediu e é o que nós cumprimos, o que os orixás mandam. Sexta-feira Santa nós não atendemos e sábado estaremos em ritual religioso. Ok? Entendido? Muito legal. Agora, até quinta, agenda a tua consulta. Nosso endereço, Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Põe nosso endereço pra gente? Tá aí, ó. Para quem quiser mandar cartinha, que não mexe no Facebook, não mexe em WhatsApp, não mexe em Twitter, 91 760 040. Além disso, você pode conhecer aí, nós temos uma imagem muito legal aí da casa de Yansan e Oxalá, vamos mostrar então, André. E a gente já volta aí depois desse sentido, já falando sobre o jogo de búzios. Saure
você que quer conhecer a casa de Iansã e Oxalá, tem 2 oportunidades aí nesse mês que está iniciando, aí mês de abril. Você pode vir consultar pessoalmente, aí agenda aí pelo telefone 3084-3434, endereço Gávea 113, não faz mal. E agenda pelo telefone 3084-3434. Ou no dia 9 de abril, não coloquei convite ainda, no Face já está. 9 de abril haverá a homenagem, a celebração aos 20 anos de assentamento de Iansã Niké, meu orixá, dono do meu ori, minha rica mãe que eu amo acima de tudo. Com as bênçãos de vó Miguela, eu chamo de vó porque já foi minha avó de santo, vó Miguela de Baragelu e pai Mário de Oxalá, regente dessa casa, dono dessa casa. Então nós temos aí no dia 9 de abril uma celebração de batuque, né? O pessoal que sabe a diferença aí, que é os cantos iorubás. Também é uma maneira de você conhecer a casa. Já lembrando que tem que vir de branco ou branco e vermelho, em homenagem a Iansã. Não pode ter ingerido bebida alcoólica e dentro dos ambientes ritualísticos não se usa sapato, certo? Para que você possa ter aí esse caminho. Mas na sexta, vou agora, na sexta-feira, ocorreu aqui na casa de Iansã e Oxalá, aí pode deixar o endereço para o pessoal que quiser conhecer, quiser participar das atividades, a homenagem ao assentamento de Exu Rei das 7 Encruzilhadas. E eu tenho alguns agradecimentos a fazer às pessoas, já começo agradecendo aos filhos, aos amigos em geral, se alguém não saiu na foto, porque nós tivemos uma chuva meia-noite e 30, eu disse que até a meia-noite não chovia, meia-noite e 30 caiu, né, um toró d'água aqui, mas todos ficaram, acredito que, protegidos aqui. Mas vamos mostrar as fotos então? André, tu mostra a foto que eu comento. Mãe Sandra de Iansã, que no dia 9 de abril estará com a Festa das Marias lá em Viamão, junto com o Exu Rei das 7 Encruzilhadas. Já começou com a Sandra, né? Esposa de pai Rogério de Oxalá. Querida, muito obrigado por essa magia, né? Nosso amigo que presenteou ali o 7 com uísque, né? Que é a magia dos Exus. Aí o 7, né? Logo no início da chegada. Aí o pai Mário está incorporado com o Exu Rei das 7 Encruzilhadas, afiliada a Luciana. Eu não sei bem se é Luciana ou se é Luciane, desculpe, tá, minha amiga? Mas eu sei que já estivemos na casa dela, ela é nossa outra amiga da Restinga. Pai Álvaro de Omulu, beijo no coração, amigo, parceiro do Exu Rei das 7 Encruzilhadas, muito obrigada. Amir de Oxalá, de Exu Brasa. Aí chegando. O que a gente mais comentou dessa festa é a alegria que as pessoas estavam e que as entidades também estavam. Aí a Beth de Oxalá, beijo no coração, amiga, viu? Do Pilintra. Pai Beto de Ogum, diretor executivo do jornal Grande Axé. A felicidade das pessoas era algo ímpar, gente. Dá uma seguradinha aí, André, nessa foto. Era algo assim que a energia da alegria, do sucesso, da clareza foi muito superior àquilo que a gente já viu e que a gente vê. Foi muito bom. Eu agradeço a participação dos amigos que fizeram desse elebó, desse axé, a alegria e levaram daqui, eu tenho certeza, esse carinho do povo de rua. Quando nós mostramos ali a cerveja, que é o Ricardo que produz, nosso cervejeiro, né? Pode mostrar? Vocês viram que é uma homenagem a todo o povo de rua. Como ele conhecia a energia, ele não conhecia o Exu Rei das 7 Encruzilhadas, nós temos isso proposital. Ele criou uma cerveja artesanal, muito mais saudável, né? Eu acho que é importante para o pessoal cervejeiro, com rótulo específico em homenagem ao Exu Rei das 7 Encruzilhadas, março de 2016. Ali o rótulo foi criado em homenagem ao povo de rua, tanto que a chamada é Laroye Exu, a todo o povo de Exu, e especial a essa atividade. Pode passar para a foto seguinte, André. E o Ricardo, aí é o brinde, né? O Ricardo vai trazer mais dessas informações para a gente. Aí o elebó dos filhos, né? Um momento ritualístico que acontece em todas as casas, os filhos já incorporados fazendo o axé de magia do elebó, da obrigação. Pai Fernando da Restinga, muito obrigada pelo carinho, ficou até o final com a gente. Alguns filhos e amigos e netos que estavam aqui, que a gente conseguiu recolher naquela hora, eu não estou na foto porque estava lá atrás, mexendo lá na cerveja e mexendo no cuidado com a casa, com seguranças.
Pai Gilmar de Iemanjá, muito obrigada pelo carinho, um grande babalorixá, sei que, né, se desprendeu dos seus afazeres para vir participar dessa noite de magia. As pombagiras trabalhando na sua macumba, é óbvio, né, que elas estavam à frente e a comando do Exu Rei das 7 Encruzilhadas. Nessa tu fica, né, André? Pai João de Oxum-Demum, João Lucaora, aí com seus 7, que veio prestigiar a sua festa, que tem festa dia 1º ou dia 2 de abril também. Pai Jorge de Ogum, que está no mercado, não, na esquina democrática, com homenagem ao Ogum. Ele já sabe que eu estou mexendo com ele quando eu faço esse. Pai Jorge Humberto de Chapanã, difícil sair o nome, porque eu amo ele muito, muito obrigado pela presença. Mãe Lise, filha de corte real aqui do pai Mário, sempre querida da Padilha. Aí a magia, segura nessa foto, quero trazer uma explicação sobre essa foto. Vi aí, não tem ninguém. Não tem ninguém. Mas aí nós temos a magia do Exu, certo? Essa magia que é a cadeira, né, o trono, alguns usam um trono. O chapéu do Exu, lá no fundo vão ver outros tipos de chapéus, até tem da rainha lá. Que é a magia do Exu. A taça, e nós temos 2 tipos de taça do Exu, que é de acordo com o desenvolvimento e a evolução do Exu. A bebida, que aliás foi presente do Wagner, abraço e carinho do Wagner, que é energia de Exu. Lá no fundo, para quem consegue enxergar, tem uma bengala, que é outro axé de Exu, que são pontos ritualísticos no qual o Exu, de acordo com a sua evolução, prestígio e trabalho na Terra, recebe em graus diferentes de luz e também de reconhecimento pelos trabalhos feitos. Por que nós não colocamos o Exu Rei das 7 Encruzilhadas? Para que você entenda, incorporado no Pai Mário, que a magia do Exu, ela é magia, ela é uma energia que, incorporado, a pessoa consegue se comunicar, né, falar após ser permitido. Não é assim, recebeu o Exu e sai falando, tá? Mas aos poucos ele recebe o seu chapéu, a sua taça, a liberação da bebida, certo? A liberação, vocês viram que antes ali tinha uns copinhos, lá na outra foto, uns copinhos que era champanhe, mas também a hora do brinde também é feita com outros tipos de bebida, que é a liberação dos Exus, vamos chamar assim de prontos, né, para atendimento. E essa magia, tá aí, eu não coloquei a do uísque, coloquei só de champanhe, que foi para as pombagiras. Nesse momento, o Pai Mário vai comentar mais durante a semana. Essa magia que faz com que os trabalhos deem certo, que você alcance seu objetivo, que aquela força, aquela magia que você, quando vem jogar cartas, vem jogar búzios, você busca, eles que trabalham. Nesse período de Páscoa, eles fazem essa transformação, eles trazem seus objetivos. Não é só maldade, também tem muita clareza. E quando as pessoas fazem essas homenagens aos Exus, eles trazem essa clareza, né? Pai Marcelo e Pai Beto, que estiveram presentes conosco, eles já estão em recolhimento para o Orixá, por isso não estão incorporados. Pai Marco do Cigano, que é de Oxalá. Eu falo o nome do santo, falando de Exu, porque eu sou muito ligada ao santo. Obrigada, amigo, querido, conheço ele há 17 anos. Aí a mesa e um bolo doce, né? Que foi um presente aos Exus da Pombagira Menina, de Mãe Carla. E a mesa lá, com todos os elementos e os ebós preparados de Exu. Tem mais foto? Pode passar para mim. Aí os amigos e convidados da casa, uma visão geral para você conhecer aí, né? Ali aquele canto direito era dos ciganos, mais amigos que estavam presentes, uma outra visão, e a casa de Ança Vermelha ali ao lado. E aí nosso Ricardo Cervejeiro apresentando aquela homenagem. Quer conhecer mais do trabalho do Ricardo? Quer encomendar sua cerveja para os 15 anos, artesanal, com menos álcool, com mais álcool, com, né? Perfeito a sua necessidade, entra no Face aí, procura o Ricardo. Ai, o nome eu não vou tentar, né? Porque alemão é polonês, mas é o Ricardo da Cervejaria Serrana. Ricardo Abreu. Mas o nome é Malinovski. Então, assim, Cervejaria Serrana, né? Que vai fazer a sua cerveja. Pai Rogério de Viamão, querido, amigo, parceiro, nossa, tudo de bom, querido, esposo da mãe Sandra. Mãe Solange de Oxum Pandá, que ali está com a Padilha, que fez a sua festa no sábado, dia 19.
Mãe Lisiane, Vanessa Sauer, Vanessa de Oxum, da Padilha, ali é a Padilha, né? Beijo no coração. E eu, aquela ali sou eu. Ah, Vitor, não tá vestida de pombagira, não, gente, eu não incorporo, né? Então, em respeito a esses grandes mestres da religião africanista, eu não vou deixar de ser aquilo que eu sou, uma religiosa. No entanto, respeito aí, né, a entidade. Eu não vou dizer aquilo que não sou, eu vou ser sempre aquilo que eu sou e da maneira que eu sou. Você sabe que eu gosto muito do povo, né? Eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de estar organizando lá a cozinha e estar em volta. Meu assunto é esse, a administração ali do momento. Porque é assim que os Exus conseguem trabalhar com tranquilidade. Eles trabalham de qualquer jeito. Mas, se eles tiverem uma organização e uma tranquilidade, que é o que a gente procura passar aqui na casa de Ança e Oxalá, a macumba sai mais tranquila. Eu só vi uma foto do Exu fazendo a macumba ali. Eu não sei, André, aquela que eu até te mostrei, achei essa foto muito bonita, que era uma homenagem até, que era o Sete fazendo uma macumba. Daqui a pouquinho o André acha ali, que é só uma foto de perfil. Depois tu vê ali. E o programa aqui eu faço assim mesmo, o que vem na cabeça, o que o Orixá manda, que os Exus liberam e a gente está sempre envolvido. Mais uma vez, meu agradecimento, meu carinho e que todo esse axé de povo de rua, de Pombagira, rainha, minha, né, entidade, meu Exu, e também do Exu Rei das Sete Encruzilhadas, estejam em todas as casas nesse momento, e que todos esses amigos e companheiros e clientes que vieram nesta homenagem possa ter recebido e que continuem recebendo as bênçãos dessas entidades de luz que trabalham tão pertinho da gente, né, com tanto carinho, com tanta força e nos entendendo nessas dificuldades tão grandes. Porque o mundo está tão difícil, por que a gente não vai trazer essa luz no caminho? E é o que a Casa de Ança e Oxalá faz. Fizemos Exu, agora temos rituais aos filhos, né, que são fechados, e dia 9 de abril, homenagem aos orixás, certo? Essa foto é isso mesmo, André, obrigada. Que é Exu Rei das Sete Encruzilhadas, está fazendo a macumba dele, claro, na homenagem dele, porque a homenagem pode ser nossa para a entidade, mas a entidade sempre em seu trabalho. E aí, pai Mário de Oxalá incorporado, fazendo o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, fazendo só a macumba na hora da homenagem. Até quando eles estão sendo agraciados, eles estão trabalhando a nosso favor. Que todos possam ser, nesse período e todos os dias da nossa vida, ter essa luz e essa proteção. Mas você que quer conhecer mais a Casa de Ança e Oxalá, vamos mostrar aí que o pessoal curtiu o vídeo de ensolarado, né? Quem sabe aquela sua consulta, aquele seu momento, é a luz que você precisa, que está aqui na Casa de Ança e Oxalá. Aí, né? Então você que quer conhecer, lembrando que dia 9 de abril nós temos homenagem aí ao Batuque e a Yansan, né? Então você que quiser vir, seguindo as regras, acompanhe no nosso Facebook. Agora tem mais perguntas. O pessoal participa do programa através do Facebook, vamos colocar aí o Face, Vivi na TV. Curte a página, manda mensagem que a gente vai respondendo aos poucos aqui. São 300, 400 mensagens por dia. Então a gente tem que ir selecionando, editando, porque a gente tem que colocar para vocês verem que aqui não se faz fake. Tudo é produzido aqui de acordo com a realidade. Temos aí para você o YouTube, para você rever o programa, rever a resposta, rever as explicações, todo esse carinho aí ligado a você, tá? E também tem o WhatsApp, né? O WhatsApp para poder participar, estão trazendo perguntas do WhatsApp, né? Então o WhatsApp, que é o 9645-3434, né? Que você pode mandar a sua mensagem. Nós temos uma mensagem aí, uma pergunta para nós. Aí vamos fazer para o jogo de cartas, já que estamos com o povo de Exu hoje. Oi, Vivi, eu vejo seus programas pelo YouTube. Olha aí, ó, adoro você. Se você pudesse responder uma pergunta para mim, eu te agradeceria demais.
Eu queria saber de um amor do meu passado, o único que eu tive. Queria saber se ainda ficaremos juntos. 9 de março de 87. Aí eu perguntei para ela, né? E a data dele? Porque um amor é um amor, né? Ele é do dia 8 de 5 de 84. E aí tá legal para você ver que foi do dia 27 de janeiro, tá aí a data, o horário. Às 18h53 ela mandou a mensagem, em seguida mandei a pergunta, ela respondeu. E o que é legal isso? Para você ver aqui que a gente até traz mensagens anteriores, mas mais uma de amor. E você tem que dar seu nome, sua data de nascimento e se for de amor do parceiro, né? Ou de quem você quer saber. Vamos ver? Pode mandar também a cidade, ela assiste pelo YouTube, então é legal aí. Até vamos colocar o YouTube para o pessoal acompanhar de novo. Só para o pessoal acompanhar, porque ela acompanha pelo YouTube. Depois a gente vai ter que... Ela vai ter que assistir. Eu não sei se a gente tem como mandar para ela a data que foi respondida, Aninha. Porque fica ali no arquivo, né? Então, vamos ver. Então, YouTube, assina lá, Divina TV. Vamos responder para ela. Se ela quiser fazer uma teleconsulta, ela vai ligar para o telefone aqui da casa, que é o 51 3084 3434 e vai se informar. Olha o castelo. Lembra lá, você que está assistindo aí pelo YouTube, etc., volta lá, tem a explicação do castelo, a proteção. A proteção que ela precisa da família, da espiritualidade, para que esse amor do passado volte. Aí a gente que é batuqueiro já fica meio desconfiado, né? Já fica aquele bichinho na cabeça assim, ó. Por que proteção? Aí a carta é assim. Olha aqui, ó. Por que pediu a proteção? Nada vem à toa. Tudo vem pela uma mensagem. Esse amor do passado foi, ó, tesoureado, ceifado, cortado, varrido, se você quiser esse termo. E aí esse amor do passado, compreendeu? Foi desviado do caminho. Por que ela precisa então da proteção do castelo? Porque o caminho se dividiu, mas como é um amor, um sentimento verdadeiro, ele se reencontrou. Eu sei que muita gente diz, o que é meu ninguém tira. Pode não tirar, mas leva 20, 30, 40, 50 anos, conhecer aos 90, vai aproveitar bem menos que se ficasse lá nos 20 e 30 anos, né? Em todos os sentidos, até porque o hormônio da gente não é mais o mesmo. Né? O companheirismo é importante, muito. Mas já não é a mesma coisa aos 90 do que quando a gente tem 20, né? Pois é. E aí vai ficar esperando aí todo esse tempo? Acho que não, né? Mas aqui, é um amor que voltou, que foi cortado. Por isso a proteção pedindo para dar certo. E a felicidade do lado desse relacionamento. Então a pergunta dela, vamos voltar na pergunta dela, para a gente poder ter noção ali? Só a perguntinha ali, para a gente ter o foco da pergunta dela. Queria saber de um amor do meu passado que eu tive, eu queria saber se ainda ficaremos juntos. Se a felicidade, pode voltar aqui, felicidade está no jogo dela, que é um amor do passado que os pássaros representam. Estou usando as mesmas cartas. A foice marcando que foi cortado e a carta dos castelos de Yansan, das grandes lutas da proteção, dizendo que sim, tu ainda pode ser feliz com ele no futuro, mas para isso você tem que resolver a sua proteção e também esta carta do corte. Então essa é uma amiga que precisa, essa semana, já esperou, olha, passado, não, ele é presente, é um sentimento presente. Então você tem que resgatar, porque ficou lá, trancado, desviado, cheio de problema. Vamos arrumar essa bagunça. Você tem que consultar essa semana. Liga pra gente, 3084-3434. Vamos tirar essa carta feia daqui, né? Mostra aqui de novo. Vamos tirar e vamos fazer só a carta de proteção, felicidade, retorno, acolhimento. Mas para essa carta não aparecer, isso precisa aqui ser resolvido, tá, amiga? Se não, pode até aparecer, mas vai embora de novo. E aí eu vejo as pessoas se frustrando, né? Afetivamente, te dizendo que homem não presta, que mulher não presta, que não sei. Não é. Tem que avaliar o que está acontecendo. O jogo de carta é papum aqui, eu estou mostrando para você. Né? O jogo de búzio também. Mas o importante é que você entenda que tudo tem solução, tudo tem um caminho. E nesse caminho a gente está inserido na sua vida. Basta você dar o primeiro passo.
Casa de Iansã e Oxalá, telefone para agendamento de consultas é o 30 84 3434. O endereço é na Rua Gávea, número 113, vou colocar porque tem casas de Iansã em outros estados, que não é o nosso, tá? Rua Gávea, 113, Ipanema, Porto Alegre, e o CEP 91 760 040. Sempre que você consultar, ou pela teleconsulta, ou pela consulta pessoalmente, tenha em sua mente e seu coração a vontade de ter a orientação, a resposta, o carinho. Consultar por consultar não é o que a Viviane de Iansã busca. No momento que eu estou realizando a consulta com você, eu vou esgotar, eu vou ir atrás, eu vou buscar a resposta verdadeira para a sua pergunta. O caminho que você busca. Eu vou trazer para você aquilo que você realmente precisa. E a orientação ideal de acordo com o que você pode. Acho que é o mais importante. Porque tem momentos na vida que a gente não pode tomar certas atitudes. Mas tem momentos que tem que se construir aquela muralha do castelo, aquela estrada daquele caminho, até chegar na carta do sol. Né? Que é a carta do sim, que é a carta de Oxalá, que é a carta da alegria e da concretização dos seus sonhos. Eu sei que o pessoal está falando muito aí em economia, está falando em violência, está falando em greve, mas a vida da gente dentro de casa independe de tudo isso. Depende mais das nossas atitudes, da nossa perseverança, da nossa espiritualidade. Então, nessa semana que está ligada à Páscoa, eu queria trazer para vocês essa mensagem, sabe? Essa mensagem de ressurgir. Né? Domingo se comemora a Páscoa. Eu acho que ressurreição é ressurgir, é trazer uma nova vida, é despertar para uma nova vida. E quando nós queremos despertar para uma nova vida, muitas vezes nossos olhos estão cerrados, estão fechados por preconceito e por tristeza. Mas nós vamos vencer. E eu estarei ao lado de vocês. 30 84 3434, a gente volta sempre com esse carinho especial.